Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar então. Esse vai ser o nosso último encontro do ano, tá? E para esse encontro de hoje, eu preparei. Deixa eu iniciar aqui a gravação aqui da. Iniciar a gravação. Pronto. Bom, então esse é o nosso último encontro do ano. Para essa reunião de hoje, eu preparei um conteúdo bem legal para a gente mostrar aqui como é que funciona o backup no VMware e no Hyper-V, tá? Mas antes da gente começar, primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá? E também vocês, revendedores, já devem ter recebido essa semana a nova tabela de preço, né? E aí tem muita gente me questionando, pô, Felipe, você mandou uma tabela de preço já no mês passado, esse mês já tem uma outra tabela de preço, né? O que acontece, pessoal? A Acronis lançou uma tabela de preço em reais, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa tabela de preço ela não tem mais um impacto tão grande do dólar, né? Quando eu falo tão grande, por quê? Ah, Felipe, mas a tabela em real ainda impacta? O dólar impacta. Se o dólar chegar a R$ 7, com certeza a Acronis vai vir com reajuste aí, né? Então, vamos nos precaver para esse tipo de cenário, certo? Mas a ideia da tabela é que essas pequenas oscilações, pequenas e médias oscilações, não impactem no preço que a gente vende para o nosso cliente. Lógico que se tiver uma oscilação muito grande do dólar, a Acronis vai sim reajustar, né? Então a gente tem que passar o preço para o cliente já pensando nesse pior cenário, e a gente sabe aí que a situação é que o dólar cada vez aumente mais, né? Então, essa é a situação. Eu vou compartilhar aqui, vou fazer uma apresentação dessa tabela em reais para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Me avisem, por gentileza, se vocês estão visualizando a minha tela. Consigo me visualizar, sim. Certo. Sim, senhor. Vocês estão me escutando? O áudio tá bom aí? Tá tudo certo? Alto e claro. Tudo Tá. certo. Então vamos lá, pessoal. Diferente da tabela anterior, nós tínhamos aqui uma tabela, aqui embaixo nós temos algumas abas aqui, né? Na tabela anterior nós tínhamos uma tabela em dólar e nós tínhamos uma outra tabela em reais. Como agora nós não temos mais tabela em dólar, é tudo em reais, a gente só tem a tabela em reais, tá? Então essa é a primeira mudança, ok? Então todos os preços já estão em reais, tá? A segunda mudança que nós temos nessa tabela é o tier, tá? Então, a gente deu uma reajustadas no tier, né? Para ficar mais de acordo com a atual situação do mercado e também para ficar mais parecido ali com a modelagem da Acronis, mas ainda assim a gente está entregando o tier antecipado à tabela da Acronis, tá? Então, com a gente, vocês têm acesso a um tier mais rápido do que teria direto com a tabela da Acronis, né? Então, a gente deu uma reajustada, mas a gente entende ainda que ficou bem competitivo no mercado, tá? E aí, com essa reajuste, eu acho que o principal impacto é o tier mínimo de 200, que era de R$ 200, e passa a ser agora de 250, tá? Então, quem tá no tier mínimo ali vai ter esse pequeno reajuste. Lembrando, tá, pessoal, que essa tabela aqui é uma tabela que ela tá vigente a partir de janeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela só impacta para vocês na fatura que vocês pagam em dezembro, porque em dezembro vocês pagam aquilo que vocês usaram em janeiro, tá? Então essa tabela só vai valer para a fatura que vocês vão começar a receber em dezembro e assim por diante. Espero que seja essa mesma tabela até o final do ano, tá? Aqui, como vocês já conhecem, nós temos a calculadora, né, e tal. Mas uma outra novidade que a gente está trazendo aqui é a calculadora para Office 365 e Google Workspace, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa precificação do Google Workspace, do Microsoft 365, porque dentro do backup da Acronis nós já temos dois modelos de precificação. E dentro do Google Workspace, do Office 365, nós temos alguns outros modelos, que é o modelo com armazenamento ilimitado e assim por diante. Então a gente desenvolveu essa calculadora aqui justamente para facilitar esse processo, tá? Então, basicamente, vocês vão colocar aqui a quantidade de usuários que o seu cliente tem e a quantidade de giga que ele precisa para fazer o backup do ambiente que ele necessita. Então, vou colocar aqui 2.000 GB. E aqui a própria calculadora, ela vai trazer o cenário aqui, né? Nós temos dois cenários, o armazenamento Acronis e o armazenamento backup já, e ela vai dizer o melhor cenário nos dois armazenamentos, tá? Então fica mais fácil ali para a gente identificar onde é o melhor licenciamento para a gente utilizar dentro do Office 365 e do Google Workspace, tá? Ficou alguma dúvida dessa tabela, pessoal? Eu não vou entrar na parte de o que é cada item aqui, porque nós já temos um outro vídeo que eu estou explicando ali, o que é cada item da tabela, como que a gente precifica e tal. Então, se alguém tiver alguma dúvida de precificação e tal, vocês podem voltar nesse vídeo, que tá gravado lá no YouTube, tá? Se alguém quiser, pede o link. Todos os vídeos, inclusive, tá, pessoal, que a gente faz aqui desse encontro nosso, eles são gravados no YouTube e eles não são abertos, tá? Então, só acessa esse vídeo quem tem acesso ao link. Então, vocês podem ficar até tranquilo que tudo que a gente fala aqui, apesar de estar publicado no YouTube, mas tá publicado, não tá aberto pro mundo ali. Só quem tem esse link que pode acessar, tá ok? E uma outra alteração que a gente sempre está colocando aqui agora é a vigência dessa tabela, né? Porque essa tabela ela fica condicionada à vigência da tabela da Acronis, que é essa tabela aqui, 25.01 versão 1, né? Então, caso a Acronis lance uma nova tabela, essa tabela passa automaticamente a ser invalidada e a gente vai providenciar uma nova tabela para vocês. A não ser que não tenha um impacto muito grande, tá? Já aconteceu da Acronis fazer alguma alteração, por exemplo, de nomenclatura, de SKU, que pra gente não impacta muita coisa, e aí eu mesmo mando uma mensagem aí para todo mundo dizendo, não, pessoal, pode continuar utilizando a mesma tabela, que não tem problema nenhum, ok? Então, acho que é isso que eu tinha para passar. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Agora é o momento, senão a gente vai passar pro próximo ponto aqui da nossa reunião, que é o backup do Hyper-V e do VMware, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem uma conta aqui no nosso portal, né, que é a conta que nós criamos, né? Nós estamos sempre tentando... Até loguei com o usuário errado aqui, deixa eu logar com outro usuário aqui. Esse cara aqui.
Autenticação dos fatores. Então, nos últimos vídeos, né, nós criamos uma conta aqui dentro do nosso portal, que é esse cara aqui, cliente teste, certo? E a gente agora vai, inclusive, dar continuidade aqui nessa conta. Então, eu vou criar agora um agente em VMware e um agente em Hyper-V que vai estar rodando nessa conta. E como é que eu faço isso, tá, pessoal? Eu vou acessar um ambiente virtual que nós temos aqui para fazer esse acesso, tá? Então, a gente tem um VMware aqui, deixa eu acessar ele. E a gente vai instalar o agente do VMware dentro do VMware aqui, que a gente vai utilizar, inclusive, o agente de Virtual Appliance, que é o agente que a gente até recomenda que seja utilizado, tá? Então, aqui dentro do portal da Acronis, tá? A gente, deixa eu logar com outro usuário aqui também, que não é essa conta que a gente vai usar, essa conta que eu estava fazendo o teste aqui. Só um minutinho. Pessoal, tudo é ao vivo aqui, tá? Então, se der algum problema, qualquer coisa, vocês esperam a compreensão de todos aí, né? No último vídeo a gente até teve um probleminha ali, mas a gente conseguiu contornar. Mas esse é o problema do ao vivo, não é gravado. A gente tá fazendo tudo aqui na hora para mostrar para vocês a realidade realmente de como é que isso funciona. Acessando o portal, como sempre estou acessando aqui como revenda para mostrar para vocês, que é o foco desse encontro nosso aqui. Vou acessar o nosso cliente teste aqui. Proteção. Não entrou aqui no VM. Então vamos lá, pessoal, aqui em dispositivos, né, para mim, como que eu faço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o download do agente, tá, então eu clico aqui em adicionar, rolo a tela para baixo aqui, certo, e eu tenho aqui o host de virtualização. Se eu clicar aqui no VMware, eu tenho duas opções, eu tenho um agente para Windows, tá, e um agente em OVF, um dispositivo virtual, é uma maquininha virtual que a gente importa para dentro do VMware, ele vai funcionar ali como uma maquininha virtual que só serve para fazer backup, tá, a gente vai usar esse cara aqui, o OVF, tá, mas eu vou mostrar isso aqui, como é que funciona com esse cara aqui também, tá. Mas, a priori, vamos fazer com o OVF primeiro, tá? Como é que a gente faz? A gente vem aqui no nosso VMware, tá? Eu já até fiz esse processo, porque às vezes ele demora um pouco, então até pra gente não ficar esperando, eu já importei isso, mas eu vou mostrar como é que eu faço. Acessei o meu VMware, eu venho aqui em Virtual Machines, clico no botão direito e clico aqui, ó, Create/Register VM. E aqui eu vou selecionar esse cara aqui, ó, Deploy a Virtual Machine from OVF or OVA file, tá? É esse cara que eu vou selecionar, porque o nosso arquivo, ele é um OVF, certo? Vou dar um Next, certo? Na hora que eu faço o download do agente, ele vai vir nessa pasta compactada aqui, ó, tá? E eu já descompactei essa pasta, né? Eu fiz o download, é um download até meio grande, 545 MB, tá? Vocês vão descompactar esse cara e ele vai vir esses arquivos aqui, tá? Tem até um manual de instruções aqui, como é que é feito, tá? Mas eu vou estar passando passo a passo aqui para vocês. Então, nesse momento aqui, eu vou definir o nome desse agente, o nome que vai aparecer aqui na lista de máquinas virtuais do seu VMware, tá? Então, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? No meu caso aqui, eu coloquei o nome de agente Acronis. Mas fiquem à vontade para usar o modelo de nomenclatura que vocês quiserem, tá? Aqui eu posso pegar esses arquivos agora, que é aqui o OVF e os VMDK, e eu posso arrastar aqui para dentro, certo? Ou eu posso clicar aqui, ele vai me selecionar a pastinha, seleciona a pastinha onde estão os arquivos, e eu vou selecionar todos os arquivos, tá, pessoal? Os 4 arquivos. Um arquivo é o OVF, e 3 arquivos são os VMDK, que a gente vai importar. Vou selecionar esses 3 arquivos, vou dar um Next, certo? Ele vai me perguntar aqui agora em qual data store eu quero armazenar essa máquina virtual. No meu caso aqui eu só tenho um data store, mas o ambiente de vocês, o ambiente do cliente de vocês poderiam ter mais, né? No meu caso aqui é só um, vou dar um Next aqui, certo? Ele vai me perguntar qual a rede que eu quero que essa máquina esteja, né? Então, como aqui eu tenho várias redes, né? Eu vou selecionar a rede que eu quero que a máquina esteja. No meu caso aqui, essa backup já. Aqui em disco provisioning, pode ser, eu deixo Think mesmo, né? Mas pode ser Think, Fin ou Think, tanto faz, tá? E aqui eu já o Power Automate que ele já fica habilitado, ou seja, quando ele terminar de importar essa máquina, ele já vai dar boot nessa máquina, ok? Vou dar um Next aqui, valido todo o processo que eu fiz aqui, todas as configurações e clico em Finish. Na hora que eu clicar em Finish, deixa eu até colocar um nome da máquina diferente aqui, justamente para ele 2. De novo aqui nos arquivos, porque eu já tenho uma máquina com aquele nome e eu quero fazer esse processo para vocês verem como é que é. Eu vou até só não ligar ela, porque eu já tenho a outra máquina ali já importada, tá? Vou dar Next aqui e vou clicar em Finish. E aí quando ele já começa o processo de importação dos arquivos para dentro do VMware, tá? Simples assim, pessoal. Essa parte aqui é bem tranquilo. Quem conhece um pouco de VMware aí, com certeza não vai ter nenhuma dificuldade em realizar esse procedimento, tá? A partir do momento que ele termina esse procedimento, a máquina vem para cá. Ó. Como eu já disse, eu já fiz a importação dessa máquina aqui para dentro do ambiente e ele está agora criando essa outra máquina aqui, o agente Acronis 2. Inclusive, já terminou. Fiquei com medo fiz até antecipado isso aqui, com medo que demorasse um pouco, mas foi bem rápido o processo, tá? E agora eu poderia já dar boot na máquina, mas eu vou usar esse outro cara aqui que já está ligado, tá? Então eu vou acessar aqui a console da Acronis, certo? Na hora que você liga, dá boot nessa maquininha virtual, ela cai direto nessa tela, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é definir o IP dessa máquina, né? No meu caso aqui, essa rede já tem DHCP, então eu não preciso fazer nada.
Mas se a sua rede não tem DHCP, ou se você quer que a máquina pegue um IP específico, que tem já uma permissão para sair pelo Fire, alguma coisa assim, é aqui que você vai setar isso, tá? No meu caso aqui tá auto-configuration, mas se você não quiser setar esse IP, você vai desmarcar essa opção aqui e vai colocar o IP aqui. O IP, a máscara, o gateway, tá? Aqui, pessoal, o pessoal erra muito, tá? O DNS, ele é nessa linha de baixo aqui. Esse DNS suffix é outra coisa, tá? Você nem precisa preencher isso aqui. Então, o DNS é nesse cara aqui, ó, DNS servers. E sem DNS ele não comunica com a internet. Então, o pessoal sempre entra em contato com o nosso suporte e fala, pô, fiz ali toda a configuração e não deu certo. Aí a gente vai ver, a pessoa colocou o DNS aqui no DNS suffix. E aí não funciona, tá? O DNS é aqui nesse campo aqui embaixo, tá? Eu vou deixar minha configuração em alto aqui, em automático, porque eu já tenho o DNS aqui, tá? Então, a minha parte de conectividade já está ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a conectividade com o meu ESXi ou com o meu vCenter. Tá? Ou seja, eu vou passar o acesso do meu agente para acessar o meu SXI ou o meu vCenter para ele conseguir fazer o backup dessas máquinas virtuais. Tá? Então é aqui, ó, vCenter/SXI, ele está mandando aqui, ó, eu especificar um SX server, né, e as credenciais. Eu vou dar um change aqui, eu vou colocar o IP do meu SXI, como esse meu ambiente é um ambiente de teste, eu não tenho aqui um vCenter, então eu vou colocar aqui o IP do host mesmo, tá? Mas caso vocês tenham um vCenter no cluster VMware de vocês, vocês podem colocar aqui o IP do vCenter de vocês, é o recomendado, tá ok? Então eu vou colocar aqui 172.31.253. Fausto, acho que você está falando alguma coisa, mas não sei se foi só eu que não escutei. Estão ouvindo agora? Agora sim. Lembrando que se vocês fizerem essa autenticação com o vCenter, e esse vCenter, é claro, tiver lá seus 2, 3, 4, quantos hosts forem, né, vai aparecer as VMs de todo o vCenter, tá? Se você colocar cluster, só do host, de todo o cluster, correto. Se você colocar somente do host, vai aparecer somente o que está naquele host, tá? Isso, boa, Fausto, boa esse detalhe. Então aqui eu coloquei o IP do meu SXI, quem tem vCenter vai colocar o IP do vCenter, certo? E aqui eu vou colocar um usuário, tá? Vou entrar com o usuário root. O usuário ele tem que ser um usuário com privilégio root, tá, pessoal? Não necessariamente tem que ser o root, mas pode ser um outro usuário que tenha esse mesmo privilégio, tá ok? Vou colocar a senha aqui. E agora eu vou fazer um teste de conectividade. Esse teste é justamente se a máquina virtual vai conseguir fazer o acesso e validar esse usuário e a senha no meu host SXI. Opa, conectividade foi realizada com sucesso, então já está tudo certo, eu posso dar um ok aqui. Agora a minha comunicação com o meu vCenter, ele já está ok, foi embora, tá? O que eu preciso fazer agora, tá? Eu preciso também fazer o registro desse agente. Assim como a gente no último vídeo, a gente fez o registro dos agentes lá no Windows, no Linux, com o portal da Acronis, eu também preciso fazer o registro desse agente. O registro o que é, pessoal? Relembrando, é basicamente eu informar para o portal da Acronis que esse agente corresponde a um cliente específico dentro do portal da Acronis, tá? Então eu clico aqui em charge, coloco aqui local, não, vou colocar em cloud, certo? Eu gosto de especificar aqui também o portal que a gente vai usar, BR01-cloud, é isso mesmo, né? Faz BR01-cloud, é isso. E aqui agora eu vou entrar com o usuário, tá, pessoal? Qual usuário que eu vou entrar aqui? Com o usuário do cliente, tá? Não é o usuário de revenda de vocês, é o usuário do cliente. Então o usuário, eu até consigo ver aqui, ó, cliente teste backup já, tá? Então aonde que você vê o usuário do cliente, tá, pessoal? Vamos relembrar esse ponto aqui. Aqui eu tô dentro da console de um cliente que chama cliente teste. Felipe, mas como que eu não sei qual que é o usuário do cliente? Como é que eu vejo isso? Você volta aqui nesse botão gerenciar. Vamos lá para o portal de gerência agora, certo? Quando você volta, você como um revendedor, quando você volta para o portal de gerência, você vai entrar aqui no seu tenant primário aqui da sua revenda e vai visualizar aqui todos os seus clientes. Você vai clicar aqui em cima do cliente para você entrar dentro do tenant do cliente que você quer visualizar e vai vir aqui, ó, gerenciamento da empresa e tá aqui o usuário aqui do seu cliente, tá? O login dele tá aqui, ó, cliente teste backup já. Então eu vou digitar esse usuário aqui. Cliente teste backup já, e vou digitar a senha desse usuário, tá? Esse procedimento você vai precisar ter a senha do cliente, tá, pessoal? Então, infelizmente, é um processo que você vai precisar ou pedir para o cliente digitar essa senha para você, tá? Vamos dar um ok aqui. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver se foi eu que digitei alguma coisa errada. Ah, eu acho que é autenticação de 2 fatores, né, Fausto? Possível. Vamos lá, desativar isso. Eu vou, na verdade, de repente, cadê? Marca a conta como serviço? Acho que se eu redefinir a autenticação de 2 fatores já vai, né? Vamos tentar? Tem que remover. Ele não remove, mano. Em segurança, configurações. Configurações. Ah, tá, perdão. Vamos lá. Ainda bem que o Fausto tá aí para me orientar, senão já estava perdido aqui. Então eu vou desabilitar a autenticação de 2 fatores desse cliente. Na hora que eu desabilito, ele pede para mim digitar o meu código, o código de autenticação de 2 fatores do usuário que eu estou acessando aqui, tá? Então eu vou digitar justamente para ele validar que é um acesso. Quem está fazendo isso é uma pessoa que tem o acesso a fazer isso.
desativei aqui a autenticação de 2 fatores desse cliente, tá? Um detalhe importante, tá, pessoal? Nós desativamos aqui porque o procedimento de registro aqui, ele pede isso, mas o recomendado é que esteja ativado, tá? Então, depois que tiver autenticado, vocês podem vir aqui e ativar de novo, tá? Para que a conta do cliente fique mais segura, tá? Inclusive, uma observação que cabe, Felipe, só para o pessoal observar, é que foi desativada a autenticação de 2 tenant, não do usuário específico, tá, pessoal? Não tem como desativar somente de um usuário, tem que desativar do tenant todo, tá? Exato. Então, eu vou voltar aqui no processo de registro, né, no Management Server. Vou fazer essa configuração de novo aqui, Cloud. Aqui eu vou colocar o endereço do portal que eu vou fazer o registro, br01 traço. Vou colocar aqui o login do cliente, teste, backup já. E vou entrar com a senha novamente aqui. Pronto. Máquina registrada, tá? O Fernando colocou aqui uma forma que eu faço, deixa eu até colocar na tela para o pessoal ver aqui, ó. Uma forma que eu faço é abrir o shell do SXI, depois aplico o comando register. É uma opção também. Tá? Só lembrando que nesse caso, vamos lá, pessoal, quando a gente fala em fazer esse tipo de registro, a gente está num ambiente que não é nosso, é do cliente, né? E nem sempre o pessoal tem acesso ao shell, até porque ele precisa ser habilitado, ele não fica por default habilitado, né? Então, a maneira que o Fernando está passando é show de bola, mais fácil, inclusive, desde que você tenha acesso ao shell, né? Mas eu acho que, do jeito que ele falou ali, ele estaria acessando o shell no SXI. E o agente, ele não tá no SXI, cara. Ele é uma máquina virtual dentro do SXI. Então você teria que acessar o shell dessa máquina virtual para isso funcionar, Fernando. Tá? Esse comando aí, ele funcionaria acessando a máquina virtual, exatamente. Tá? Bom, show, legal, Fernando. É bom compartilhar essas experiências aí, né? Bom, pessoal, então aqui eu já fiz a configuração do IP, já fiz a conexão com o meu vCenter ou SXI, e fiz o registro do portal no portal da Acronis. O que mais que eu poderia fazer aqui, tá? Se a gente colocar aqui para baixo, deixa eu pegar esse mouse aqui em cima aqui. Se a gente arrastar aqui para baixo, a gente tem algumas coisas que seria legal especificar, como por exemplo o time zone. Tá? Inclusive o nome também que vai aparecer no portal, que é o IP do host. Exato. Então você pode trocar ele. Esse nome aqui, ó, que tá name, é exatamente o nome que apareceu aqui no portal do agente registrado. Ó. Se a gente vir aqui, vamos voltar aqui dentro da conta do cliente de novo, na parte de proteção. Dispositivos, ó. Eu já tenho aqui o meu agente, esse cara aqui é o nome que ficou aqui, ó. Tá? Que é exatamente o mesmo nome que tá aqui. Então, se eu quisesse mudar aquilo ali, eu posso vir aqui e mudar também esse nome aqui. Ó, não pode ter espaço. Então, vou colocar aqui agente, Acronis, SXI. E vou especificar o time zone também. Vou colocar o time zone ali de São Paulo, Brasília, que é o -3. Uma informação importante sobre o time zone, tá, Felipe? O pessoal que não tem muita experiência com o SXI. Por default, o SXI, depois da versão 6, quando você faz a configuração de time zone nele sem comunicação de um vCenter, ele pega sempre o horário zero do fuso horário de Greenwich, tá? Ele faz isso porque na hora de você enviar logs e afins, dependendo de quem vai ler o log da localização geográfica, tem que fazer o cálculo lá, para saber o horário dos incidentes e das ocorrências, tá? Se você tem um vCenter, aí você ajusta o horário e fica funcional 100%, tá? Então pode ser que o appliance pegue o horário do host, por ser uma máquina virtual, óbvio, e ainda assim ele mostra o horário diferenciado, tá? Isso. Então, boa, você tá aqui o time zone de Brasília. E tá pronto, pessoal, tá? A configuração do agente é isso. Eu não tenho que fazer absolutamente mais nada aqui. A única outra configuração que eu tenho aqui seria para adicionar um storage, caso eu queira fazer um backup local, tá? Então, por exemplo, Felipe, eu tenho um storage aqui, eu quero fazer o backup dessas máquinas virtuais localmente dentro do meu storage. Então, eu consigo adicionar esse storage aqui, tá? E fazer esse backup local. Mas como a ideia dessa demonstração aqui é um backup em nuvem, então a gente não vai acabar não mostrando isso aqui, tá? A configuração é exatamente essa e vocês deixam exatamente assim do jeito que tá, pessoal? Um outro detalhe, tem muita gente que vem aqui no final e clica nesse xizinho vermelho aqui. Não cliquem, você vai desligar a máquina, tá? Então você só fecha o monitor aqui, o console, tá? E deixa exatamente assim do jeito que está, certo? Agora se a gente vem aqui no portal, a gente já vê aqui o agente que a gente colocou e as máquinas virtuais que nós temos lá dentro do nosso VMware, tá? Tá? Se você quiser, aqui no meu caso eu só tenho uma máquina virtual, né? Então, tipo assim, se vocês têm muitas máquinas virtuais, vocês podem vir aqui, ó, no menu do lado esquerdo, clicar aqui em VMware, e aí vocês vão ver só as máquinas virtuais que são VMwares, tá? Inclusive, se vocês têm um cluster com muitos hosts, ou se vocês têm muitos hosts, você também pode especificar por host. Eu quero ver as máquinas virtuais que tem nesse host. Se eu tenho aqui 10, 15 hosts, fica até mais fácil para vocês visualizarem. E aqui você também consegue criar um grupo estático aqui, tá? Então, eu vou criar um grupo aqui, máquinas para backup. E aí eu posso vir aqui e colocar as máquinas que são pertinentes a esse grupo. Como, por exemplo, eu vou adicionar agora esse host aqui, dentro desse grupo. Tá?
Simples assim. E eu poderia vir aqui e fazer um backup do grupo. Então, cada vez que você quer fazer um backup de uma nova máquina, em vez de você ter que adicionar um plano de proteção, eu posso fazer vincular uma rotina de proteção ao grupo, e aí você só adicionar a máquina ao grupo, ela já vai entrar nessa política de backup aqui, tranquilamente, tá? E como é que eu faço o backup dessa máquina agora, pessoal? Simples. Eu vou clicar na máquina que eu quero backupear. Pode ser uma ou mais de uma máquina. No meu caso aqui, eu só tenho uma máquina lá no meu ambiente, certo? Eu vou clicar aqui em proteger. Eu já tenho alguns planos de proteção aqui, mas eu quero criar um plano novo. E eu vou colocar um nome aqui. Backup VMware. Vou dar um OK. Quando eu estou usando o agente do VMware, pessoal, eu não tenho a possibilidade de fazer um backup, por exemplo, de um arquivo ou de uma pasta específica, tá? Então aqui eu só consigo fazer o backup da máquina inteira ou de um volume específico, tá? Essa máquina, inclusive, eu acredito que a gente tem vários volumes nela, né, Fausto? Tá? Mas se vocês falarem assim, não, filho, mas eu não quero fazer o backup da máquina inteira, eu quero fazer um backup de uma VM específica, ou de uma pasta específica, ou de um arquivo específico, aí vocês vão ter que entrar dentro da máquina virtual e instalar o agente lá dentro, tá? Então dessa forma aqui, usando esse agente, da forma que a gente está fazendo, a gente só consegue fazer o backup da máquina inteira, ou do disco e volume inteiro. Ok? Então eu vou selecionar aqui máquina inteira, certo? Ele já disse aqui, o armazenamento vai ser feito na nuvem, certo? O agendamento, eu vou colocar para fazer o backup dessa máquina, sempre incremental mesmo. Vou colocar aqui um... Pessoal, em relação à VM, sempre se atentar, como eu falei novamente, normalmente o ambiente não é de vocês, né? Vai ser um ambiente de um cliente. Observar se essa máquina virtual tem discos que são entregues diretamente para ela sem passar pelo VMware. É uma configuração difícil de se ver, não é comum, mas que tem, tá? Então, se esse disco for entregue direto, sem passar pelo VMware, o backup não contempla ele, tá, gente? Exatamente, ele só vai fazer o backup do arquivo VMDK ali, do que o VMware tem acesso, do que o VMware não tem acesso não vai ser feito. E aí, para fazer backup desse volume, teria que fazer o agente dentro da máquina, tá? Fernando, se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, tá? Eu vi que você levantou a mão aí, deixa eu aqui colocar. Foi sobre aquela questão da própria máquina virtual mesmo. Se eu quiser pegar um arquivo específico, eu tenho que instalar um agente do sistema operacional ou algum outro tipo de agente? Porque eu fiquei na dúvida nessa questão de... Você vai instalar o agente do sistema operacional, igual a gente fez no processo da semana retrasada ali, do último vídeo que a gente fez. Se a máquina for o Windows, você vai pegar o agente Windows e instalar dentro. Se for Linux, você pega o agente Linux e instala dentro. É o mesmo agente. Entendi, isso não foi sem nada. É como se fosse uma máquina física daí. Nada. Tá? A maior vantagem, de utilização do appliance, pessoal, é que você não precisa, se você, é claro, se o intuito for fazer backup de máquinas inteiras, você não precisa instalar o agente em 5, 10, 15 máquinas virtuais, né? Que seria o caso se você não tivesse o appliance, você teria que instalar diversas vezes o agente. Com o appliance você não precisa fazer isso, é só uma comodidade que você tem mesmo. É o processo que a gente chama de agente less, né? Fazer o backup sem agente. No caso, é um agente faz backup das máquinas virtuais, você não tem que instalar nada dentro das máquinas virtuais. Show de bola, pessoal. Obrigado aí pela resposta. Imagina. Então aqui eu vou fazer um backup aqui diferente um pouco, vou fazer o backup aqui no último sábado de cada mês, tá? E vai iniciar aqui às 15 horas. Vou dar um concluído aqui, tá? A minha retenção vai ser por idade. Então eu vou colocar aqui uma retenção, vou deixar do jeito que tá aqui, 12 meses, 12 semanas e 30 dias, certo? Vou especificar uma senha de criptografia, tá? Eu quero que meus backups sejam criptografados baseado numa senha que eu especificar, né? E esse backup ele já vai sair criptografado da minha estrutura para o armazenamento da Acronis, tá? Então, mesmo que alguém tenha acesso a esse volume de dados, esses dados vão estar criptografados baseado numa senha que eu digitar aqui. E um detalhe, tá, pessoal? Sempre que vocês digitarem essa senha aqui, recomendo que vocês digitem uma senha com a maior complexidade possível. Porque se você digitar aqui a senha 123, cara, é uma criptografia muito fácil de quebrar, tá? Dica. No universo aí da informática, a gente sabe que uma senha com 24 caracteres, que tenha caracteres maiúsculo, minúsculos, numérico e caracteres especiais, é uma senha que até hoje nunca foi quebrada, tá? Então, se vocês falam assim, Felipe, cara, eu quero colocar a mais alta segurança possível, digite aqui uma senha de 24 caracteres, maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais e numérico, ok? Não é o meu caso, não vou colocar essa senha de 24 caracteres aqui, tá? É só a dica mesmo, né? E aqui eu poderia especificar aqui algum backup de aplicativo, mas eu não tenho nenhum aplicativo nessa máquina e vou criar aqui o meu plano de proteção. Ele já me pergunta aqui se eu quero baixar essa ISO, você não precisa baixar essa ISO agora, tá? Eu vou até mostrar depois como é que isso pode ser feito. Ele tá dizendo que esse cliente não tem cota, ó, tá faltando uma cota de máquina virtual para ele executar, tá? Então isso aqui é legal. Como é que a gente adiciona essa cota no cliente? Vamos voltar aqui no portal de gerência. Vamos clicar aqui nesse cliente teste, só que não vamos clicar em cima do nome dele, tá? Eu vou clicar aqui na linha, na frente do nome, para aparecer esse menu aqui. E eu realmente não tenho uma cota disponível, tá? Como a gente vai fazer um teste no Hyper-V também, eu vou adicionar 2 máquinas virtuais aqui. Ele já tem 2, então eu vou aumentar para 4 a cota. Vou salvar. Já aumentei a cota, agora eu vou entrar de volta dentro do porto da gerência do cliente. E aí eu vou mostrar para vocês, se ele não pegou aqui automaticamente, como é que a gente vincula essa licença automaticamente no cliente. Ou manualmente, tá? No caso aqui ele já pegou cota de serviço, máquina virtual. Mas se a licença não tivesse sido pega, vocês podem vir aqui, tá? Clica na máquina virtual, clica em detalhes. E aqui, ó, cota de serviço. Tem que ter uma cota de máquina virtual, que ele já consumiu, inclusive, a terceira licença, tá? Simples assim, tá, pessoal? Como eu falei também, eu vou mostrar como é que a gente faz a instalação do agente do VMware em Windows, tá? Que eu já baixei esse agente, né? Aqui no portal a gente vai baixar aqui no adicionar. Se ele chega no VMware aqui e baixa esse cara aqui, agente para instalação no Windows, certo? Eu já baixei ele tá aqui na minha máquina.
e eu vou executar como administrador esse cara aqui nessa máquina virtual. O agente para o Windows, pessoal, ele não necessariamente, esse Windows não precisa ser uma máquina virtual que esteja dentro do seu ambiente virtual, pode ser uma máquina física paralela, ele só tem que ter acesso à rede direto no seu SXI, tá? Pode ser uma máquina virtual também, o Windows que você levante dentro do seu ambiente, instale esse agente também sem problema, tá? O fato é que a máquina Windows, se ela é física ou virtual, se está dentro do ambiente físico ou fora, ela tem que ter acesso ao ambiente físico do SXI ou ter acesso ao vCenter, tá? Então aqui tem alguns passos aqui, eu vou clicar aqui em personalizar, porque aqui eu quero fazer a especificação do host, que é a mesma configuração que a gente fez lá no agente do Virtual Appliance. Eu tenho que especificar qual que é o IP e as credenciais do SXI, tá? Então, qual que é o IP aqui? Deixa eu anotar, pegar esse IP aqui. Cadê o agente? Tá aqui. Vou colocar aqui o IP, o usuário do meu SXI. Lembrando que se você tiver vCenter, você vai colocar os credenciais e o IP do seu vCenter aqui, tá? Vou dar um feito aqui, ele já faz o teste de conexão, se o IP e o usuário e senha tá correto, e aí você vai clicar aqui no botão instalar, ele já vai iniciar o processo, tá? Essa máquina aqui, pessoal, ela já tem o agente instalado dentro dela, por isso que não tem aquela opção de registro, nós já temos o agente Acronis aqui, tá? Então por isso que ele não vai pedir para registrar o agente, porque o agente já está, a gente só está adicionando a feature do agente do VMware, tá? Aqui no portal, inclusive ele vai adicionar em outro portal, né, Fausto? Porque esse agente está vinculado em outro portal. Mas a ideia é só mostrar para vocês como é que é o processo de instalação aqui do agente para VMware no Windows, tá? O processo é esse, é bem simples, tá ok? Pessoal, antes da gente entrar no Hyper-V, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida nesse processo do backup em VMware até o momento. Se tem alguma coisa, mais alguma dúvida, que a gente pode esclarecer aqui para a gente partir para o processo de backup no Hyper-V. Se alguém quiser abrir o microfone, colocar no chat ali a pergunta, fique à vontade. Se for possível, pessoal, pergunta, alguma observação que vocês queiram fazer. Falhou ali o começo que você tá falando, deu uma falhada, Fausto. Se vocês tiverem qualquer coisa para colocar, uma observação, uma ocorrência que vocês vivenciaram aí, enfim, o chat o microfone aberto pra gente bater papo aqui, gente. É isso. Pode falar, Fernando, fica à vontade. No caso da VLAN, ela não tem conectividade com internet, com rede e tudo mais. Naquela configuração lá, você consegue colocar outras VLANs específicas, setar elas, uma, por exemplo, com servidores e outra com conexão de rede. Eu nunca passei por algo assim, de precisar ter que configurar uma outra. Sempre tinha essa conectividade com os dois. Mas se fosse o caso de precisar. Nesse caso, Fernando, é uma especificidade da rede, né? Na máquina virtual do appliance, você pode alterar a rede a que ela pertence ali, na configuração do VMware mesmo, né? Mas assim, ele precisa conversar com a parte do VMware, seja ele o SXI ou o vCenter, e ele precisa sair para a internet, tá? Isso na mesma interface de rede. Ele não precisa estar na mesma VM da VM que a gente vai backupear. Tá? Exatamente. Porque a gente não precisa ter comunicação com a VM, a gente tem que ter comunicação com o SXI ou com o vCenter. Entendi. Tá? Um outro detalhe também, que a gente consegue aqui no agente, até tá reconectando aqui o meu agente, o meu acesso remoto, mas eu consigo adicionar aqui no agente do VMware ali, uma VLAN. Tá vendo ali, ó, tem ADD VLAN. Então se você tivesse isso aqui adicionar por algum motivo ali, uma VLAN, você consegue fazer pelo próprio agente, ou pela própria máquina virtual no VMware também, você consegue ir lá adicionar uma VLAN, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui com a minha conexão. É porque eu acho que eu tô reinstalando o agente, ele reinicia o serviço, né, Fausto? Exatamente. Tá. De qualquer forma, a gente já encerrou o processo aqui do... Tem mais alguma dúvida, Fernando? Respondido? Não, com certeza respondido. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que eu vi agora e validei sobre a questão de abrir essa linha de comando diretamente do SXI, que tem como fazer por aqui mesmo. Apertando Ctrl Shift F2 e se colocar aquele texto que eu coloquei com o código de registro que a gente gerar, ele também já consegue fazer esse registro do Virtual Appliance diretamente mesmo com o duplo. Legal, cara. Muito boa ótima observação aí, tá? Coloca no chat pra gente esse comando, faça Ctrl Shift F2 pra ficar registrado aí. Então na hora que a gente tá fazendo o registro, a gente pode dar um Ctrl Shift F2 e acessar o shell da máquina virtual, certo, Fernando? E fazer o registro via código, que é muito mais fácil, né? Eu acredito que o Fernando tá até colocando isso, porque a máquina virtual, não sei se vocês separaram, mas eu tive uma dificuldade de movimentar o mouse dentro dela aqui, ela é bem chatinho de fazer isso, né? E fazendo via comando, via código ali, fica bem mais fácil, realmente, né? Obrigado. Outra coisa que vocês podem enfrentar, inclusive, é a dificuldade com o teclado, tá? Ele fica mais lento que o comum, às vezes o pessoal digita rápido e tal, e acaba... Não, e às vezes também se aperta uma tecla, ela aparece mais de uma, duas, três vezes, então é bem chatinho digitar ali na interface web, realmente, tá? E uma coisa que eu vi é que não tem como copiar e colar, você tem que digitar realmente o texto inteiro. Justamente, isso é por causa da console, né? A console ela só tem acesso via web, não tem uma área de transferência. Não, legal, muito válido a sua observação aí, viu, Fernando? Vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui na parte do Hyper-V, tá? A gente tem uma maquininha Hyper-V aqui preparada para esse cenário agora, tá? Como é que funciona o processo aqui? Mesma coisa do VMware, tá? Só que em vez de eu baixar o agente para VMware, eu vou baixar o agente para Hyper-V. E aqui eu tenho um cara só, tá? Como que eu vou fazer esse agente do Hyper-V, tá, pessoal? A gente vai fazer a instalação dele
em todos os hosts Hyper-V que vocês tiverem. Diferente do VMware, que eu tenho que eu coloco um agente e posso vincular, e se eu tiver um cluster VMware, claro, né? Eu posso vincular o meu agente ao meu vCenter, né? E visualizar todo o ambiente, né? No Hyper-V, eu colocando um agente, eu também visualizo todo o ambiente, mas eu não torno ele autodisponível, né? Então seria interessante eu colocar, se eu tiver um cluster Hyper-V, eu colocar o agente em cada host do meu cluster, justamente por caso o host que esteja o meu agente falha, né? Eu tenho um agente em outros hosts que o backup vão continuar da mesma forma, tá? Então como é que é o processo aqui? Eu tenho aqui, já baixei o agente aqui, tá? Esse cara aqui, vou fazer a instalação, executar como administrador sempre no Windows, tá? Só uma informação importante para vocês, não sei se vocês observaram, o Felipe está usando um protocolo de acesso remoto da Acronis para esse Windows, e no anterior também, tá? É um acesso remoto do Advanced Manager, usando o protocolo NIR da Acronis, tá? Então, assim, sem Ndesk, sem Logman, sem TeamViewer, a própria Acronis tem a ferramenta para oferecer para vocês, caso seja o caso de suporte remoto que vocês precisem dar e outras coisas, tá? Funciona muito bem e é muito leve. Boa, Fausto, excelente, tá? E ele flui muito bem, tá, pessoal? Tô trabalhando aqui, até a bolinha rodando aqui, ó, cara, ela nem trava nada, funciona, é muito, muito legal mesmo o acesso remoto da Acronis com esse protocolo NIR, que é um protocolo proprietário da Acronis, né? Foi uma empresa que a Acronis comprou, né? Era uma empresa que desenvolveu esse protocolo, a Acronis foi lá e comprou essa empresa e absorveu isso dentro da ferramenta ali da Acronis, tá? Uma informação interessante para vocês também, essa máquina que o Felipe está acessando remoto, ela está aqui comigo, tá? A gente está em ambiente diferente. Eu estou olhando para o monitor aqui e estou logado, deixa eu até mostrar para eles aqui, Felipe, só um minutinho. Vontade. O usuário que eu estou logado nesse computador... eu achei que você ia compartilhar a tela, deixa eu compartilhar de novo, peraí. Tá. Nós estamos conectados junto na mesma máquina, né? Isso. Esse aqui, ó, eu estou usando o meu usuário da Backup já, o meu usuário corporativo, tá? E o Felipe está conectando nela remotamente usando o usuário administrador local da máquina. Ele tem o usuário, por exemplo, uma rede corporativa com domínios, ele tem o administrador local da máquina e ele está usando aquela senha para acessar a minha área de trabalho. Entendeu? Então não é o caso de você ter que pedir permissão para o usuário, ter que ter o usuário e senha do usuário, né? Então se você tiver uma rede corporativa, tiver clientes que trabalham dessa maneira, cara, é perfeito. Legal, muito bom. Eu vou mandar instalar aqui, como eu já tenho um agente instalado nessa máquina e ele já está registrado na Acronis também, até se eu clicar aqui em personalizar, ele não tem muita coisa. Ele só está falando aqui que vai instalar o agente do Hyper-V e a ferramenta de linha de comando que provavelmente já até está instalado, né? Então não tem muito o que a gente fazer aqui em personalizar, vou mandar só instalar direto. Mas eu acredito que a gente vai perder o acesso, viu, Fausto, Você quer que eu compartilhe? Aliás, quer que eu compartilhe não, tá? Até deixei um Ndesk ali pra... Não, mas eu acho que ele só vai parar quando a gente conecta de novo. Sim. Vai fazer o download ali dos arquivos de instalação. Essa máquina, ela não tá num data center, tá, pessoal? Essa máquina tá ali no escritório que o Fausto tá ali. Então, por isso que não tem a mesma velocidade do outro ambiente do VMware que a gente estava testando, que era um ambiente que estava dentro de um data center, né? Que a internet é outra qualidade, né? Ela já está na nuvem, né? Um ponto interessante também aqui, Fausto, é que essa máquina ela já está registrada numa outra conta, né? Diferente da... Ela não vai aparecer aqui nessa conta porque ela está em outra conta. Ela vai aparecer aqui nessa conta aqui, backup já. Então já vou até entrar aqui para a gente visualizar essa máquina, que é justamente essa máquina que já está aqui, ó. Optiplex, tá? Se a gente olhar aqui nos agentes que estão instalados nela, ó, Optiplex, eu tenho só o agente Windows. E depois da instalação desse agente Windows, a gente vai ver que vai ter o agente do Hyper-V aqui também, tá? Vamos só finalizar o processo ali. Pode falar, Fernando, fica à vontade. Basicamente, é a primeira vez que eu tô vendo uma instalação de um Hyper-V, que eu nunca tive a oportunidade de fazer até então. Então, pra mim, tá sendo bem interessante. E Legal. pelo que eu tô vendo, é bem mais simples do que realmente o outro processo que a gente estava fazendo de complexidade. Pelo que eu verifiquei, é só fazer uma instalação de agente assim normal e esperar subir os serviços. É porque essa máquina, ela já tinha um agente instalado, né? O que vai mudar quando eu instalo o agente do Hyper-V, tá, Fernando? Ele vai aparecer as máquinas virtuais do Hyper-V aqui também. Só isso, cara, né? E um detalhe importante, ó, quando a gente tem as máquinas virtuais aqui do VMware, ele fica com o íconezinho do VMware aqui, ó. Cadê? Ó, o ícone do VMware. Então ele está informando que essa é uma máquina virtual do VMware. O do Hyper-V vai ficar a maquininha virtual do ícone e com o ícone do Hyper-V, tá? Então tá renovando as informações de conexão aqui do agente, tá? Eu tô acompanhando aqui na tela. Tá. A máquina virtual que tem o agente instalado dentro da máquina, ela fica com esse ícone aqui, o Fernando, que é VM escrito, tá vendo? São máquinas virtuais que o agente está instalado dentro da VM, no caso, né? Quando a máquina não está instalada dentro da VM, que está usando um agente ali no Hypervisor, ele fica com o ícone do Hypervisor, que no caso é do VMware ou do Hyper-V. Show de bola. Tá finalizando aí, Fausto? Tá recarregando o agente, né? Tá. Cara, eu vou esperar mais um minuto, 11h10, que a gente já extrapolou nosso horário aqui. Se não ficar online, a gente encerra e termina de demonstrar isso na nossa próxima reunião. E até mesmo se não ficar online, a gente até informa como que a gente resolveu também. Mas eu acredito que é só esperar alguns minutos aqui, ela vai ficar online.
Como a gente instalou o agente do Hyper-V, eu acredito que o agente do Hyper-V estava mais recente do que o agente do Windows que estava instalado, e aí ela aproveitou para já fazer a atualização do agente, né? E acaba que ela tem que ficar offline, faz o processo e fica de novo, e está demorando um pouco para responder isso dentro do portal, né? Lembrando que esse computador, pessoal, ele já tinha algumas features em uso, como o antivírus, filtro de conteúdo, né? Então ele precisa conjugar ali todas essas questões com o agente do Hyper-V, né? Em termos de versão. Exato. Bom, pessoal, eu não vou segurar vocês mais aqui não, tá? A gente conclui essa demonstração na nossa próxima reunião, tá? A nossa próxima reunião, pessoal, como eu disse no começo aqui, essa foi a última do ano, tá? Então a gente vai fazer uma outra reunião só... Magno, me corrija aí, mas acho que ficou dia 21, é isso? 21, né? Então vamos dar um time bem legal aí para todo mundo fazer as festas de final do ano, tirar umas férias. Eu também vou sair de férias, merecida, né? Muito bem merecidas as minhas férias, então devo voltar aí lá pela semana do dia 16, mais ou menos. E aí preparar tudo aí pra gente fazer aí a nossa primeira reunião do ano no dia 21, tá? O que a gente vai falar na reunião do dia 21, tá, pessoal? Então a gente vai concluir esse processo do Hyper-V aqui, certo? E a gente também quer mostrar para vocês o backup do Office 365 e do Google Workspace, tá? Então a gente vai terminar todo esse processo de como que faz a configuração no Google Workspace, no Office 365, tá? E depois finalizar. E olha só, ficou online o Hyper-V, tá? Então a máquina ficou online, pessoal, e olha só que já trouxe as duas máquinas virtuais que nós temos lá dentro desse host, tá? Então deixa eu... detalhe do ícone que o Felipe comentou lá, que fica escrito Hyper-V no íconezinho lá, ó. Exato, deixa eu acessar a máquina aqui para me mostrar para vocês o ambiente Hyper-V lá dentro. E aqui eu também tenho, no portal eu tenho aqui esse Hyper-V aqui também, onde eu consigo clicar e ver só as máquinas virtuais que são Hyper-V no caso. Deixa eu ver se... tá. Administrador. Então aqui eu tenho o Hyper-V, gerenciador do Hyper-V. E eu tenho aqui as minhas duas máquinas virtuais, teste 1, teste 2, inclusive elas estão rodando, certo? Como que eu faço o backup desse cara agora? Eu posso selecionar a máquina virtual, eu vou até selecionar as duas, que a gente não fez isso aqui ainda, né? E vou clicar aqui em proteger. Vou criar um plano de proteção. Backup, VMs, Hyper-V. Uma observação interessante, pessoal, é que o plano, ele não difere o que é VMware, o que é Hyper-V ou o que é dispositivo físico, tá? Você pode utilizar o mesmo plano para diferentes dispositivos. É claro que é melhor você segregar isso por conta de agendamentos, talvez você tenha filtros de diferenciações para uso de internet, por exemplo, e não acessar tudo ao mesmo tempo, na mesma agenda programada, principalmente, né? Uma preocupação grande que a gente tem quando a gente trata ambiente virtual é que às vezes o cliente vai lá e cria lá backup de máquina virtual, por exemplo, um plano, e aplica esse plano aí para 50 máquinas virtuais, tá? Que nós tivemos esse caso. O agendamento é por plano. Então você tem 50 máquinas virtuais utilizando o mesmo agendamento, né? A Acronis, ela tem uma inteligência que vai sair distribuindo os planos, o início dos backups, de maneira que seja progressivo, para não startar tudo ao mesmo tempo. Né? Mas é plausível que você tenha separado os planos ali para poder flexibilizar melhor essa atuação do plano de proteção, tá, pessoal? Exato. Aqui eu não vou fazer nenhuma configuração, vou deixar tudo do jeito que tá aqui, só pra gente criar o plano mesmo, tá, pessoal? E vou colocar aqui em criar, confirmar, ele já vai criar o plano de proteção. Então se eu clicar em máquinas separadas, vocês vão ver que eu tenho o mesmo plano de proteção para as máquinas. Inclusive, se eu vim aqui numa máquina específica e alterar o plano, vou dizer aqui, vou alterar a retenção, vou colocar 100 backups, por exemplo. Na hora que eu clicar em salvar aqui, ele fala o seguinte, ó, aplicar as alterações nesse plano afetará os seguintes dispositivos, ou seja, ele está dizendo que se eu alterar esse plano, ele vai afetar esses dois dispositivos, ou seja, vai ser alterado para os dois. Ou eu posso criar um novo plano a partir dessa alteração que eu fiz nesse plano. E aí eu vou ter um plano para cada máquina virtual, e essa alteração vai ficar só dentro da máquina virtual que eu fiz, tá? No caso aqui eu vou alterar para os dois, e ele já vai prosseguir, plano alterado, tudo certo, tá? Pessoal, então é isso, tá? O que a gente viu hoje? A gente instalou um agente do Hyper-V via Virtual Appliance no VMware. A gente instalou um agente do VMware no Virtual Appliance no VMware. A gente instalou um agente do VMware no Windows. Fizemos um backup de uma máquina virtual ali do VMware. O processo é o mesmo processo de qualquer máquina, mesmo se fosse uma máquina com uma máquina física, uma máquina virtual, o processo de criação da rotina de backup, certo? E a gente também instalou um agente do Hyper-V num ambiente em Hyper-V para a gente mostrar ali como é que ficaria isso no portal aqui da Acronis. E também criamos uma máquina virtual nas duas máquinas virtuais que nós tínhamos ali no Hyper-V, tá? Pessoal, é isso que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, tá? Espero que esse conteúdo vá fazer diferença aí para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Então,